segredo do sucesso de muitos profissionais pode estar na habilidade e no poder de comunicação. No entanto, para advogados, juízes, promotores, a oratória sempre foi apontada como ferramenta essencial na rotina diária de trabalho, seja na elaboração de peças processuais, petição, mas principalmente na defesa ou acusação de sessões de julgamento. Aqui aponte Moisés e Jesus Cristo como os primeiros advogados conhecidos. Moisés, ao liderar seu povo na fuga do Egito, no Êxodo, e Jesus, ao defender Maria Madalena na iminência de ser apedrejada. Ao defender a acusada de adultério, Jesus teria invocado a lei mosaica, que em hebraico é chamada de Torá, cujo conteúdo são os 5 livros de Moisés e a síntese dos 10 mandamentos. No entanto, a história escreve que foi na Grécia que surgiram os primeiros grandes oradores como Demóstenes, Péricles, Isócrates, Aristides, Temístocles, considerados grandes advogados pela persuasão e retórica. Mas será que com o avanço tecnológico, onde o sucesso em casos como o da menina Isabela é creditado a laudos e ao trabalho de peritos, a oratória ainda é decisiva na conclusão de um processo judicial? Para falar sobre esse tema, o Questão de Justiça recebe um grande mestre. Quem é, Walter? Reinaldo Polito, mestre em Ciências da Comunicação, professor de competência verbo-gestual nos cursos de pós-graduação da ECA USP, da FAAP, da Casper Libero e da FECAP, colunista no UOL e na Agência Estado. O professor é autor de 19 obras, entre elas, Como Falar Corretamente e Sem Inibições, com 111 edições. E também Super Dicas para Falar Bem, um dos 10 livros mais vendidos no Brasil. Em 2006, segundo a revista Veja. Suas obras foram lançadas na Espanha, Colômbia, Itália, Portugal e México. Que medo, né? Que medo, professor. É um prazer estar com vocês aqui. Aceitei esse convite realmente com uma satisfação muito grande. Sei que vocês têm ouvintes qualificados e esse receio que todos nós sentimos de passar uma mensagem com qualidade. Eu me lembro quando o Osmar Santos, na época, o grande comunicador, o grande narrador esportivo, ele paranifou uma das nossas turmas e disse lá diante de 700 pessoas naquele dia que toda vez que ele ia falar em público, ele sentia um certo receio. E que no dia em que ele deixasse de ficar nervoso, ele abandonaria a atividade profissional dele, porque provavelmente aquilo já não estava mais envolvendo. Então essa responsabilidade que nós temos de corresponder a uma expectativa, passar uma imagem correta, é evidente que isso daí traz uma certa insegurança em todos nós sempre. É um mestre, né? Olha, também tem, né, o doutor Leopoldo, que hoje fez essa referência de trazer essa pauta para o programa, né? Para você e o Benê Correia. Questão de Justiça buscando trazer uma contribuição com o cidadão, e não só com o cidadão, mas com todos os profissionais, e hoje não só com o profissional do direito, mas acho que a questão da oratória é ligada a todas as profissões. Aliás, você falou em medo, né, Walter? Nós estávamos comentando aqui com... Medo de abrir o programa, né? Mas imagina então um advogado, jovem advogado, e um advogado já, né, que já tem até uma certa tarimba, mas que nunca fez júri. Esse medo é o que muitas pessoas falam, né, meu professor? Falar normalmente aqui quando nós estamos conversando, tudo bem, mas na hora que tem um montão de gente na minha frente, ou para ouvir a palestra, que o doutor Leopoldo até vai dar uma palestra nos próximos dias, puxa, que a turma toda nos olhando, como é que a gente faz para perder o medo? O medo é um mecanismo de defesa que nós temos à disposição. Todas as vezes que nós nos encontramos em perigo de alguma forma, se existir a possibilidade de que tenhamos uma agressão física, um problema de ordem financeira, comprometer o nosso patrimônio, prejudicar a nossa imagem, se esses fatos puderem ocorrer conosco ou com as pessoas que nós queremos bem, com as pessoas da família, com os amigos mais queridos, esse mecanismo de defesa entra em ação para nos proteger. E o curioso é que esse mecanismo de defesa foi aperfeiçoado com o tempo. Quando nós analisamos os nossos antepassados, os homens primitivos, nós vamos verificar que eles não tinham um mecanismo de defesa tão aprimorado como nós temos.
o que acontecia naquela oportunidade? Ele via, por exemplo, um animal feio na sua frente. Ficava com receio de que poderia ser agredido. Saía correndo de medo. Com o tempo, o organismo foi aprendendo a se defender de uma forma mais eficiente. Então, quando ele via um animal, imaginava que poderia ser agredido, ficava com medo, só que antes de fugir, as glândulas suprarrenais começaram a entrar em funcionamento, liberando adrenalina no organismo, porque com a adrenalina aumentava a pressão sanguínea, fortalecia os músculos e o homem podia se movimentar mais rapidamente enquanto queimava essa adrenalina. Nós herdamos essa capacidade defensiva. Hoje, quando nós ficamos com medo, imediatamente liberamos a adrenalina para poder fugir mais depressa. Só que para falar em público, o que acontece? A pessoa fica com medo, libera adrenalina para poder fugir, mas não dá para fugir. Então, como a adrenalina não é queimada, ela permanece um tempo maior no organismo e vai provocando essa disfunção toda. As pernas tremem, o coração bate mais forte, a voz fica enroscada na garganta, os pensamentos brilhantes desaparecem, tudo consequência da presença da adrenalina que não foi metabolizada. Então, o que nós temos que fazer? Reduzir essa quantidade de adrenalina, conhecendo o assunto com profundidade, aprendendo a organizar o pensamento desde o princípio até o final, tendo bastante experiência, aproveitando as oportunidades para fazer exposição e, principalmente, aprendendo a identificar as próprias qualidades de comunicação. Com isso, reduzimos a quantidade de adrenalina, continuamos sentindo medo, evidentemente, mas de tal forma que ele possa ser dominado. Aliás, eu como engenheiro, então já fiz uma fórmula aqui. Adrenalina não metabolizada é igual de um branco. Mais ou menos isso. Você tocou agora num assunto que é recorrente, o branco. As pessoas têm muito receio do branco e todos nós estamos sujeitos. Por mais experiência que a pessoa tenha, por mais prática, por mais que conheça o assunto, está sujeita num determinado momento de dar o branco. Eu, há pouco tempo, assistindo a um programa do Jô Soares, ele contou que estava fazendo uma peça de teatro, uma apresentação, e com toda a experiência dele, num determinado momento ele olhou assim na primeira fileira, 5 carecas, tudo igualzinho. Foi engraçado, né? Tudo carequinho igual. Aquilo foi suficiente para que ele perdesse a sequência do raciocínio e tivesse um branco naquele momento. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, existe uma frase mágica para resolver essa questão. Se você tiver o branco, primeiro não se precipite, porque aquele que fica afobado, aí é o caminho para a desgraça mesmo. Então, respire fundo e diga a seguinte frase. Na verdade, o que eu quero dizer é... Quando nós falamos, na verdade, o que eu quero dizer é... Nós nos obrigamos a recontar aquela informação por um outro caminho e em cada 10 casos, 11 nós conseguimos encontrar a saída. É mágico isso. Fantástico. Então existem dicas, né, professor? É isso que no curso o senhor procura ministrar, porque eu também queria fazer um testemunho aqui de um amigo, que é engenheiro, e que depois que se aposentou, passou a dar palestras. E ele falou, o meu grande medo nessas palestras é o seguinte, que quando chega na frente de todo mundo, eu fico assustado. Aí ele fez o curso com o senhor. E saiu imediatamente e começou a dar uma palestra atrás da outra, sem medo, sem inibições. Quer dizer, quais essas formas que o senhor vai me dar? Além desse segredo, mais alguns segredinhos para o jovem advogado, ou até mesmo para o engenheiro, para o médico, que querem falar em público da sua palestra? Você colocou a resposta na própria questão. Porque diz assim, quando nós conversamos com algumas pessoas, nos sentimos à vontade, 2, 3, 4 pessoas. Agora, quando tem que falar em público, e aí é um desespero. Por quê? Porque a pessoa, ao invés de continuar falando, conversando diante de uma plateia, da mesma forma como faz no dia a dia com os amigos, quer falar de uma forma diferente. Então procura outras palavras, procura construir a frase de uma maneira diversa, impostar a voz, ou seja, vai falar de uma maneira com a qual não está acostumado. Se não está acostumado, acaba se estranhando. Se estranha, tem insegurança. Então, o melhor de todos os caminhos é esse. Como é que nós falamos no dia a dia? Diante do público, nós temos que fazer